Olá, eu sou Jorge Santos e você está no canal Tarô Terapia, uma jornada diária de autoconhecimento através do tarô. Este canal é um canal interativo, participativo. Os temas abordados são sugestões dos inscritos do canal. Peço a sua colaboração e envie temas. Agradeço a todas as inscritas que colaboram, que continuem colaborando, pois este canal é um canal interativo, participativo e só pode dar continuidade com a colaboração de todos vocês. Hoje, atendendo mais uma inscrita do canal, nós vamos ver com o nosso amigo Tarô o que ele pode nos revelar sobre medo. Quem não sente ou não sentiu medo, né? Na vida, existem situações que a gente sente um pouquinho de medo mesmo. Existem momentos na nossa vida em que nós sentimos medo. E às vezes uma situação também pode ocasionar um medo, né, em nós. Uma situação, por exemplo, de aventura, uma montanha russa, pode trazer uma sensação de medo. Mas o medo também não é uma situação agradável, pelo contrário, é uma situação um tanto quanto desagradável. Às vezes o medo vem mediante uma situação de perigo, quando a gente toma um susto, mas temos que saber lidar com o medo. O que a gente não pode é cultivar o medo dentro de nós, nos limitando, né? Medo de enfrentar a vida, medo de fazer escolhas, medo de soltar um passado, medo de abraçar um futuro. Vamos ver o que ele traz para nós. Ele traz aqui, ó, a carta do Sol. Olha só. O Sol não pode ter medo, né, gente? É uma energia intensa, né, de força, de luz. E o medo, como eu falei, não tem como. A gente vai sentir medo mediante situações, mediante momentos, ou aquele susto, né, que a gente enfrenta, às vezes uma tentativa de assalto, enfim. A gente passa, né, por esta vibração negativa que é o medo. E ele traz a carta do Sol. O Sol não tem medo de nada, né, gente? O Sol, ele é grandioso, ele traz clareza, ele traz certeza. Muitas vezes o medo pode também nos pegar com mais facilidade quando a gente não está tão seguro. Seguro de nós, seguro dentro de uma situação. Então, esta insegurança também pode nos ocasionar a sensação de medo. Então vamos supor, se eu sofri um trauma e não superei aquele trauma, eu posso carregar essa situação de medo comigo. E por mais que eu tenha aí, né, capacidade, como o Sol, uma energia de Sol, o medo que eu carrego não permite eu avançar, andar para frente, dar continuidade. Então, existem os medos por situações momentâneas, situações de perigo, um susto, ou até mesmo, né, uma aventura, como eu falei, né, uma montanha russa. Tem gente que tem medo de andar de elevador, tem gente que tem medo de altura. Isso são medos que a gente carrega. Agora, quando a gente tem medo muito acentuado, e esse medo nos bloqueia, nos trazendo incapacidade, insegurança,
em lidar com a vida, aí é porque a gente não está acreditando na nossa capacidade, né? Não está acreditando no nosso potencial. Então, nós temos que libertar-nos dos medos. Vamos ver o que mais ele complementa aqui. Falando de medo, ele traz um 3 de ouros. Um 9 de copas. Um ás de copas. E um 2 de paus. Gente, não tem como fugir, né? Por mais que a gente tente fugir, a gente não consegue fugir das emoções. Então, apegos emocionais não trabalhados, não cuidados, né, da forma que devem ser cuidados, vão nos trazer medo aí. E esses apegos, muitas vezes, que nós temos, nos impossibilita, né, de andarmos para frente. E tudo muito ligado às emoções, ao lado sentimental, aos relacionamentos. Mas vamos lá. Ele abriu aqui com um 3 de ouros. O 3 de ouros ele é uma carta que fala de dedicação, de empenho, de doação, trabalhar em parceria. É uma carta de segurança, de estabilidade, é um naipe de ouros. Então, na verdade, o medo, muitas vezes, é a nossa falta de segurança, é a nossa falta de confiança, tá certo? Então, assim, a gente se dedica demais, por exemplo, num relacionamento. E de uma hora para outra, aquele relacionamento acaba, a pessoa amada resolve nos dar aquele famoso fora. E a gente vai ver que todos os esforços que nós exercemos com aquela pessoa, parece que não valeram de nada. E isso pode também nos deixar num estado depressivo, se a gente não sair daquela situação, onde nós não teremos mais aquela mesma segurança, aquela mesma confiança de dar continuidade à vida, de viver novos amores, novos relacionamentos. O 9 de copas é a carta que fala de plenitude. Mas também nós precisamos ter plenitude para conosco, estarmos de bem com a vida, estarmos de bem conosco. Então o medo, na verdade, são aflições. Tirando esses medos que a gente passa por situações de cotidiano ou no momento de susto, né? Como eu falei, citei alguns exemplos aí, a gente tem que lidar com os medos interiores. O porquê que eu tenho medo de arriscar um novo relacionamento? Porque eu não me curei da dor da perda. Não aceitei o término, não aceitei perder uma pessoa querida. Então, parece que a gente se coloca num estado bem lá embaixo, onde todos os nossos esforços não foram reconhecidos. O medo nos impossibilita para novos relacionamentos. A gente acaba perdendo essa esperança do Ás de Copas que fala de inícios e reinícios. Mas nós precisamos trabalhar o medo, nos amando mais, acreditando no nosso potencial, nesse sol que nós somos, para que a gente controle nossas emoções e acredite na nossa capacidade de recomeçar novamente. Então, a perda emocional é algo que vai também nos amedrontar perante um novo relacionamento, uma nova conquista. Como essa carta também fala de apego, dedicação,
Pessoas muito apegadas ao lado financeiro, que trabalham para conquistar, elas conquistam pelo desejo de conseguir esta estabilidade, mas às vezes vivem em conflito com o próprio medo de perder tudo aquilo que elas construíram. Então, se as pessoas são muito materialistas, elas também vão ter medo de perder a sua estabilidade, o seu poder e tantas outras coisas. E ele fechou aqui com 2 de paus. O medo nos impossibilita de idealizarmos novos projetos. O medo nos impossibilita de nos darmos nova chance para recomeçar qualquer história que seja. Seja um amor, seja um novo trabalho, não importa. Então, os medos, eles devem ser trabalhados. Porque se nós nos fecharmos e sermos aí dominados pelo medo, nós não conseguiremos realmente sair da energia desse 2 de paus. A gente quer sair, mas não consegue. A gente quer construir, mas não consegue. A gente quer andar para frente, mas não consegue. Por quê? Porque a nossa emoção, o nosso trauma, a nossa desilusão ou os nossos apegos nos intimidam, nos deixam com medo de recomeçar, de reconstruir. E o 2 de paus é bem isso, né? Eu vejo o 2 de paus como as 2 primeiras colunas de uma construção. O nosso alicerce é a nossa base. Nós precisamos primeiro ter uma base e depois consolidar o resto. Mas não podemos ficar só na base, né? Levanta as colunas e esquece a construção. A gente fica perdido nesse tempo, nesse vazio. E muitas vezes o medo vai também nos deixar aí com um certo vazio. Estaremos nos sentindo despreparados, não capacitados. Medo gera insegurança. Então, vamos confiar na nossa capacidade, no sol que somos e que habita dentro de cada um de nós. E vamos também usar da nossa força e do nosso potencial para superarmos os medos. Medos esses internos, tá? Porque o medo de situações momentâneas é só aquele momento, deu aquele susto, a gente ficou ali meio desnorteado, mas passa. Agora, quando é o medo que a gente vive e nos traumatiza, fazendo com que a gente perca a esperança de novos recomeços, aí sim precisamos de ajuda. Ok? Então fica aqui mais uma pequena videoaula. Falamos hoje de medo. O tarô nos mostrou a visão de medo para que a gente aprenda um pouquinho mais a lidar com os nossos próprios medos. Quero convidar aqueles que ainda não conhecem o canal Tarô Paz, Luz e Amor, que deem uma passadinha por lá. É um canal onde diariamente são feitas leituras falando de amores e relacionamentos. Agradeço imensamente a sua presença, o seu apoio, a sua participação e deixo aqui o meu forte abraço. Aguardo você para uma nova videoaula aqui comigo, Jorge Santos, no canal Tarô Terapia, uma jornada diária de autoconhecimento através do tarô. Meu muito obrigado, meu forte abraço e até logo mais. Tchau, tchau.